Graça e paz, meu irmão, graça e paz, família, graça e paz a você, meu querido amigo, meu querido acompanhante de caminhada, dessa longa caminhada solitária. Solitária? Uma caminhada que você faz ao lado de Cristo, ela é solitária? Claro que não, mas dessa caminhada maravilhosa, né? Que a gente todos os dias busca falar um pouquinho sobre o amor de Deus, sobre a direção de Deus para as nossas vidas. Espero do meu coração que o Espírito Santo de alguma maneira esteja me utilizando para que possa te despertar. Não estou te dizendo que você tenha aprendido muito, que você tenha ficado extasiado, mas que você tenha, ao ouvir falar nesse nome de Jesus, se interessado por esse nome. E aí sim, a partir do momento desse seu interesse, que você tenha começado agora a buscar mais sobre ele. E aí eu tenho certeza que maravilhas, maravilhas e maravilhas serão feitas e realizadas na sua vida e transbordarão e te surpreenderão e te encherão de ânimo, te encherão de força, te encherão de um contentamento que você jamais experimentou em toda a tua vida. Como disse Paulo, aquele carcereiro que vigiava tanto ele quanto Silas, e eles cantavam durante a noite. Paulo e Silas cantavam nas suas cadeias, né? Como a Bíblia trata, nas suas prisões, nos seus acorrentamentos, como diria Paulo, aquele carcereiro, disse assim: crê no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus, mas um crer a um ponto de você aceitar Ele como Senhor da tua vida. Crê. Tu e a tua casa serão salvos. Você crê que isso é possível? Maravilha! No livro de Números, a nossa caminhada, o livro de Números, capítulo 25, versículo 11. Mas para a gente não perder a prática, hoje é dia 2 de julho de 2024. Meditação no livro de Números, capítulo 25, versículo 11. E os homens de Deus registraram nesse livro: irmão, não é o livro de Números, capítulo 25. É o livro de Números, capítulo 24. O versículo é o 11. Está escrito assim: agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria, mas eis que o Senhor te privou desta honra. A gente segue nessa caminhada, né, já desde o capítulo 22, falando da história de Balaão, sua relação com o rei Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas. O interessante é que temos dois homens, continuamos a ter dois homens aqui que de alguma forma têm uma relação com a sua crença, aquela sua relação de fé, a sua relação de crer naquele que deve fazer, ou no Deus que deve fazer. Balaão, muito claramente, um profeta que por vezes nós olhamos por estranheza suas atitudes, porque a Bíblia ela não dá 100% de clareza para a gente tem uma certa até dificuldade de interpretar as ações de Balaão, mas a Bíblia, ao longo dos outros livros, vai traduzindo que Balaão, no final, praticou obras más em relação às coisas do Senhor. Né? Vai comparar Balaão ao próprio Baal, vamos dizer assim. Vai falar de Balaão sobre os caminhos de Balaão, ou seja, os caminhos do que se venderam as iniquidades, as injustiças, as obras da injustiça. Mas mesmo Balaão fazendo isso, o interessante é aquilo que nós tratamos lá no capítulo 22, do versículo 34, quando disse Deus para Balaão, a gente é sempre importante retomar isso, que ele deveria vir ou ir até o rei, acompanhando os príncipes, mas que Balaão só falaria aquilo, só anunciaria ao rei Balaque aquilo que Deus colocasse na boca de Balaão. E durante a insistência, por um outro lado, de um rei que também acredita no poder da divindade, acredita no poder da anunciação, acredita no poder dos profetas que representam aquela atividade, independente do mundo de talvez idolatria, um mundo diferente daquilo que agradava a Deus.
que esses povos, que era o povo moabita, vivessem devido às suas práticas, os tipos de sacrifício que ele viu que também não agradava ao Senhor, porque você vê aqui claramente na Bíblia que ele fala que por diversas vezes ele monta altares e faz sacrifícios, talvez até semelhante às práticas que os judeus fariam, mas você observa que em nenhuma vez a Bíblia registra, os homens de Deus registram, que aqueles sacrifícios foram agradáveis ao Senhor. E isso me leva a crer que muito provavelmente, às vezes, você vai montar altares, vai montar sacrifícios, vai oferecer sacrifícios, você vai pegar aquilo que você tem, você vai doar praticamente como se te deu tudo que você tem, assim como aquele fariseu que falava que jejuava, que falava que praticava orações, jejuns. Então, aparentemente, uma vida muito completa. Ou aquele jovem que perguntou para Jesus que como faria para obter a salvação, ou seja, a vida eterna, e ele não abdicava das suas posses, daquilo que poderia lhe dar conforto, daquilo que lhe destacaria na frente dos homens, daquilo que imporia ele sobre os homens, uma questão de autoridade, uma questão de poder. Porque o dinheiro, por vezes, ele faz com que pequenos homens, homens de trevas, se sobreponham sobre homens de luz, aparentemente aos olhos do mundo. Porque aos olhos do Senhor isso jamais vai acontecer. E quando a ação divina, a ação do nosso Pai, vir sobre tanto o homem divino, o homem de trevas, cada um terá de Deus aquilo que efetivamente merece. E certamente, do lado do homem ímpio, o homem das trevas, choro e ranger de dentes o acompanharão para a vida eterna. Enquanto para o homem que está em Deus, o homem para estar em Cristo, o homem para que aqui em sua vida, a sua vida, ele foi retirado do pecado, ele foi liberto de suas prisões, ele foi tirado as vendas dos seus olhos, ele saiu da escuridão, o homem que vem da escuridão e vem para a luz, que sai das trevas e vem para a luz, assim como eu creio que Jesus fez comigo, outros creem que Jesus fez com você, mas que às vezes você, irmão, que está aí escutando, ainda não experimentou isso, e continua caminhando nas trevas, olhando na escuridão, só que tudo que você olha está completamente distorcido da sua realidade. Temos então Balaque, o homem centrando sua fé, e temos Balaão. E pela terceira vez, Balaão traz para Balaque aquilo que ele não queria. Traz que, na verdade, o povo judeu será certamente abençoado. Isso traz ira ao coração da gente, porque a gente vê no caso de Balaque os nossos propósitos, que aquilo que a gente se esforça, aquilo que a gente coloca nosso dinheiro, às vezes não se resolve pelo dinheiro. Porque não há homem que seja capaz de mudar os planos do Senhor, que tenha força de mudar as coisas que Deus já preparou, e que já escreveu, e que já definiu pela sua própria vontade. É importante nós registrarmos aqui um pouco do que Balaão e Balaque, como se diz. E levantando Balaão os olhos e vendo Israel que habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Porque Balaão, quando foi por essa terceira vez, não foi mais buscar encantamento, não foi buscar sinais, não foi tentar fazer adivinhação sobre o que seria a vontade do Senhor. Porque no versículo 1 já disse assim: vendo Balaão, que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse Israel, não foi esta vez como dantes aos encantamentos, mas pôs o seu rosto para o deserto. Pôr o seu rosto para o deserto, e praticamente já olhando aquele povo distribuído, aquele povo de Israel, já foi o suficiente para ele ver que o Senhor estava com aquele povo. Ele não precisou mais ir. E Balaão, com a autoridade que tinha, então ele começa a sua argumentação, começa dizendo: fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus, o que é a visão do Todo-Poderoso caído em êxtase e de olhos abertos. Aí ele diz: que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas as tuas moradas, ó Israel. Como ribeiros se estendem, como jardins aos pés dos rios, como árvores de sandro, o Senhor os plantou como cedro às águas. E ele continua falando sobre as benesses, sobre a fartura que terá Israel. Mas o interessante é que Balaque acreditava
Porque alguns assim acreditam que honras de homem são maiores do que as honras de Deus para os seus filhos. E ele diz assim, olha, as honras que eu tenho preparado para ti não te darei mais. Mas é interessante que ele diz, porque Deus tem te privado disso. Ô meu irmão, caminha de forma reta, caminha de forma pura, caminha de forma da justiça de Deus, que tu não serás privado de nada do Senhor. Pelo contrário, será assim como esse povo de Israel, recebendo bênção. É claro que em relação à igreja, quando a gente prepara, a gente não foca exatamente nas bênçãos aqui, como estão se falando aqui do povo de Israel, bênçãos terrenas. É claro que o nosso foco está lá nas bênçãos celestiais. Mas Deus não permitirá que seus justos, que seus filhos mendiguem sobre a face da terra. E te dará cada cuidado, te acolherá. E a Bíblia fala até mesmo sobre se eu tenho que vestir, se eu tenho que comer. Isso para mim, como povo de Deus, para mim, como igreja de Deus, já seria o suficiente para que eu me alegrasse e contentasse. Mas é claro que a Bíblia também diz que buscai-vos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, e as coisas necessárias, as coisas que foram se fazendo necessárias, que era a nossa caminhada, elas nos serão acrescentadas. Confia, irmão. Os presentes dos homens, as honrarias dos homens não valem nada. Não valem nada. Não valem nada. Porque a honra é a gente testemunhar as coisas de Deus, é a gente praticar as coisas de Deus, é a gente nos santificar e nos separar para o Senhor, sendo vasos perfeitos, vasos de honra. E quando nos envolvemos com as coisas dos homens, quando nos debruçamos e nos afeiçoamos a essas coisas e recebemos desses homens as honras, assim como poderíamos receber de Balaque, nós seríamos certamente vasos de desonra. Que a tua vida não seja assim. Que a tua vida seja agora com essa certeza aqui de Balaão. E como agora Balaão é descartado, porque Balaque está revoltado, e Balaão vai de volta para sua casa, mas é importante que antes que você vá, às vezes você dê o último sinal. E é o que Balaão faz aqui. Ele dá o sinal para Balaque dizendo assim, olha, eu estou indo. E ele vai falar para Balaque que tanto Balaque como o povo moabita, os queneus, os moabitas, os queneus, os edomitas, todo aquele povo, né? Todo o queneu, os amalequitas, os edomitas, os moabitas, todo aquele povo será praticamente destruído, porque o povo de Israel reinará sobre eles, ou seja, vencerá eles em batalhas. E o povo de Israel conquistará sobre todos esses povos. Maravilha. Que Deus faça você e sua família vencer sobre os desafios da sua vida. Alegre-se e mantenha no seu coração e na sua vida prática as coisas do Senhor. Deus te cuide.